E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui você vai ter um convidado especial aqui, que é o nosso amigo Ziel Moura, dono do canal Drastion Tutoriais. Lá ele ensina Photoshop, ele é um thumb maker. Então galera, esse vídeo ele vai mostrar um pouco do conhecimento no Photoshop, ele vai dar uma aula para vocês. E eu vou estar dando uma aula de CorelDRAW lá no canal dele. Então galera, espero que vocês gostem, curtam esse vídeo, comentem, se inscrevam no nosso canal, isso ajuda pra caramba, beleza? Deixa aí nos comentários o que achou dessa nova fase aqui do canal, valeu? Fiquem aí com o tutorial, com Ziel Moura, tutorial de Photoshop. Olá pessoal, o meu nome é Ziel Moura e a convite do meu amigo Hudson, estou aqui para trazer para vocês um tutorial de Photoshop onde nós vamos criar um background com ícones. E se você quiser ficar um pouquinho por dentro sobre Photoshop, quiser aprender um pouco mais, é bem provável que na descrição desse vídeo tem o link lá do canal onde você vai aprender coisas sobre Photoshop, edição de vídeo, enfim, confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá, eu estou usando aqui a versão mais recente do Photoshop, mas se você estiver utilizando outras versões, não tem problema, tá? Aí a gente vai criar um novo arquivo aqui, ó. Clica no botão arquivo, novo, e basicamente eu vou criar um arquivo no formato Full HD, que no caso seria 1920 pixels por 1080 pixels, na resolução 72, clica em criar. E nós vamos colocar uma cor aqui só para não ficar o branco mesmo, tá? Basicamente é o seguinte, se você for fazer isso aqui para uma clínica, por exemplo, você tem que usar cores mais frias, um azul, um puxado para o verde, tá? No caso aqui a gente vai fazer como se fosse para uma hamburgueria, para uma pizzaria. Então vamos pegar cores mais quentes, talvez um amarelo, laranja, vermelho, tá? Então, ó, no seletor de cor aqui embaixo a gente vai clicar e eu vou colocar um tom, talvez um laranja, vamos ver como é que fica. Qualquer coisa a gente muda depois, tá? Vamos criar nessa cor aqui, qualquer coisa a gente muda depois. Clica aqui em OK, aí com a cor selecionada aqui é só pressionar Alt e Delete que ele já vai pintar automaticamente aqui o nosso background. E aí agora basicamente a gente poderia muito bem criar, né, cada ícone aqui no Photoshop, mas isso vai demorar bastante tempo, então precisamos de um banco de ícones que nos forneça esses elementos para poder a gente estar adicionando na nossa arte e aí a gente não perde tanto tempo. Para isso, eu utilizo um site chamado Flat Icon, né, onde contém alguns ícones aqui que são bem interessantes, alguns são pagos, mas dá para você se virar, tá? Com isso aqui já dá para você começar. Então vamos supor que a gente vai fazer para uma pizzaria, vamos colocar então aqui ó, pizza, e vamos pesquisar alguns ícones de pizza para poder a gente estar utilizando na nossa arte. Uma dica muito importante é que o ícone não deve ser colorido, tá? Porque como é um background, ele não deve chamar tanta atenção. Olha essa pizza aqui, ó, bem legal, né? O design que fez isso aqui, bem interessante. Mas no nosso caso não vai servir. Talvez essa daqui servisse, ó. Talvez essa daqui servisse porque não tem cor, né? Não tem aspecto, não tem textura, é só o desenho mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar ícones mais simples, por exemplo, esse aqui, ó. Dessa parte aqui ficou interessante, ó. Então a gente vai salvar esse ícone, clicando aqui, ó, em PNG. Você vai colocar aqui, ó, Free Download, e ele vai baixar, né, esse ícone para poder a gente estar utilizando aí na nossa arte. Então, ó, quando ele baixar aqui, você clica e arrasta para dentro do Photoshop, ou então você pode vir até arquivo, colocar incorporado, ou então inserir, no caso de você utilizar o Photoshop CS6, e aqui você seleciona o arquivo que você quer importar. Beleza? No caso, o nosso é isso aqui. E aí a gente vai começar a espalhar esses ícones por aqui. Ó, vou colocar, logicamente, esse aqui um pouco mais para cá. Vou reduzir o tamanho segurando Alt, né? Nessa versão do Photoshop tem que segurar Alt. Senão você segura Shift só para manter a proporção, tá? Veja aí como é que faz para reduzir o tamanho sem distorcer a imagem, tá? Ao posicionar a primeira imagem, você vai pressionar Enter. E aí, nessa primeira ferramenta aqui, ó, ferramenta Mover, a gente vai simplesmente segurar Alt, clica aqui, ó, vai aparecer meio que uma setinha diferente, ó, tá vendo que de um lado tem uma seta preta e do outro tem uma setinha branca? Significa que a gente consegue duplicar essa camada. Então, você vai fazer o seguinte, ó, segura Alt, tá? Clica no ícone que você importou e arrasta, tá? É basicamente isso aí que você vai fazer, ó. Chegou aqui, segura Alt, clica e arrasta. Aí você vai colocando em lugares aleatórios, tá? Não tem que seguir uma simetria, a não ser que você queira, né? Se você quiser, você pode seguir uma simetria, logicamente, e fazer meio que abstrato, um negócio meio que bem alinhadinho. Mas no caso aqui, a gente vai criar de forma aleatória mesmo, então você não tem que se preocupar em relação ao alinhamento nessa ocasião aqui. O negócio é mais fazer um background para não ficar talvez uma cor chapada de fundo. E aí você pode utilizar também, pessoal, degradês aqui, tá? Fica bem interessante quando você usa degradê. Dá pra gente fazer depois, tá? Qualquer coisa a gente vai fazer depois no degradê aqui para ver como é que fica. Eu vou espalhar algumas aqui, tá? Para poder ficar bem interessante. Às vezes você clica e ele faz meio que uma seleção, tá? Isso aí é porque você não clicou de fato em cima da camada. Então,
Para poder funcionar, você tem que clicar bem certinho onde tem material, tá? Se não tiver material, ele vai simplesmente fazer meio que uma seleçãozinha, ó. Pode colocar aqui saindo como se fosse para fora mesmo, não tem problema. Vou colocar esse aqui assim, esse aqui eu vou trazer mais para cá, ó. E aí, ó, toda vez que você quiser duplicar, segura Alt, clique e arrasta. Ó, tá vendo que ele fez meio que uma seleção ali? Significa que eu não cliquei onde tem material. Então, volta lá novamente, clicar e arrastar para poder ele fazer bem certinho pra gente, tá? Então, ó, fiz algumas desse tamanho aqui. Talvez dê para duplicar mais esse aqui. Talvez dê pra gente colocar ele aqui assim, ó. Pronto, beleza, é aí mesmo. E agora eu vou pegar uma delas, tá? No caso essa daqui, ó, essa última aqui. Vou dar um Ctrl J nessa camada, Ctrl T e vou reduzir um pouco o tamanho para poder a gente não ter os ícones do mesmo tamanho, né? Ficar bem aleatório também aí em relação ao tamanho. Então, ó, deixei menor, reposicionei ele, pressiono Enter e agora basicamente eu vou fazer o mesmo processo espalhando esse ícone aqui por a nossa imagem, né? Pelo nosso documento criado. E aí você vai personalizando, tá? Não necessariamente você tem que utilizar, por exemplo, o mesmo ícone, igual eu estou utilizando aqui. Você pode utilizar outros, semelhantes, da mesma categoria. Por exemplo, se for uma lanchonete, dá para você utilizar pizza, hambúrgueres, colocar mais alguns outros ícones que fazem sentido com aquilo que você está fazendo, tá? É lógico, por exemplo, aqui, ó, é para uma pizzaria. Eu não vou utilizar aqui uma seringa, por exemplo, né? Um ícone de uma seringa. Não faz sentido. Então, tem que ser um negócio que faça sentido com o que você já vem fazendo antes. Que aí dá mais detalhes sobre o negócio, tá? E aí você vai posicionando, tá? Você que determina o quanto você vai querer colocar. Eu vou encher bastante aqui essa parte, ó, que eu acho que está um pouco vazio, tá? Vamos preenchendo aqui. E aí, pessoal, eu vou dar uma aceleradinha aqui para não ficar enjoativo, vocês só vendo eu aqui arrastando o mesmo ícone para o lado, tá? Então, até já eu volto. Tá aí, pessoal, vou deixar basicamente dessa forma. Quando você diminui o ícone, você tem sim, de fato, um pouco de dificuldade na hora de arrastar ele, tá? Porque daí, como tá menor, fica mais complicado de você clicar e arrastar certinho onde tem material. Mas basicamente você tem já um background feito aqui. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai na primeira camada aqui, que no caso foi a última que a gente modificou, né? Que a gente duplicou. Segura Shift e clica na primeira que você importou aqui. No caso, ó, nas camadas aqui eu selecionei todos os ícones e aí eu clico aqui, ó, para criar um agrupamento. Ao criar, você pode renomear isso aqui como ícone ou como você quiser, tá? Vou colocar aqui como ícone e aí basicamente nós temos os ícones já prontos. Algumas dicas aqui para você que está fazendo. Você pode mudar a cor desses ícones, dando 2 cliques aqui no grupo, colocando uma sobreposição de cor. E aí você pode determinar, por exemplo, que os ícones seja branco, ou então que os ícones seja roxo, ou que os ícones seja verde, tá? A cor que você quiser colocar, lembrando que tem que usar uma paleta de cor para poder ficar legal, né? Olha só, esse amarelo ficaria interessante. Mas aí, ó, tem um pouco mais laranjado e tudo, ó. Você pode personalizar conforme você queira, tá? E aí é só clicar em OK que ele vai aplicar isso aí nos seus ícones. Outra coisa que dá para fazer, se você não gostou, é mudar a cor do plano de fundo, voltando aqui, ó, no seletor de cor, colocando uma outra cor, por exemplo, um amarelo, ó. Aí você Alt Delete, ele vai pintar o fundo. Se você quiser, você pode também criar um degradê. Como é que faz? Você clica nesse íconezinho aqui, ó. Clicou, você vem aqui, ó, degradê, e aqui você vai configurar, por exemplo, um degradê que você queira. Talvez do amarelo, que já está selecionado aqui, do amarelo pro, sei lá, pro laranja, talvez fique legal, ó. Então você vai configurar aqui a cor que você vai querer. E aí, logicamente, aqui a gente tem que aumentar a opacidade, tá? Olha aí, ó. Então você vai ter um degradê de uma cor para outra. Clica aqui em OK. Vamos colocar aqui, ó, o modo que a gente vai querer esse degradê. Se vai ser linear, se vai ser radial, né? No caso, o centro um pouco mais claro, que foi o amarelo que a gente selecionou, e as bordas um pouco mais laranjada. Ou se você vai querer, por exemplo, em vez de radial, você pode querer um refletido, tá? Que aí o meio fica exatamente mais claro e as bordas na parte superior e inferior fica mais escura. E assim sucessivamente, tá? Pode mudar a cor caso você queira, mas achei esse linear aqui bem interessante, tá? Clica aqui em OK e ele já aplica automaticamente aqui o degradê. Aí, ó, você fez um degradê desse aqui e os ícones estão chamando muita atenção. O que é que você faz? Você vem aqui no grupo do ícone e baixa um pouco aqui a opacidade, ó, que aí ele vai se camuflar um pouquinho mais aí no seu background e fica um resultado bem interessante. Logicamente, se você quiser desfocar esses ícones também, você pode, tá? No grupo que você renomeou aqui, você pressiona Ctrl J, clica aqui nele, ó, com o botão direito, converter em objeto inteligente, e aí você pode vir até filtro, desfoque, e aqui você pode aplicar um desfoque gaussiano, tá? Aí vamos aumentar um pouquinho mais aqui,
Ó, aqui já foi bem interessante, vou colocar 3, ó. Clica aqui em OK, aí você desabilita aqui o fundo, no caso da camada ícone, e você já tem elas desfocadas lá embaixo. Se achar que o degradê fica muito forte, você baixa a opacidade, tá? Basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí. Valeu e fui!